Vamos focar na terceira prova agora. Então, falando em terceira prova, vamos para a nossa aula de hoje. E só lembrando que na aula passada nós começamos a estudar funções vetoriais. Então, hoje eu queria começar falando de algumas propriedades das funções vetoriais e depois nós vamos finalmente chegar numa parte de limite e derivada. Então, o assunto de hoje é basicamente esse, é limite e derivada de funções vetoriais. Então, eu trouxe aqui o slide já para vocês. A nossa aula de hoje é a aula número 8. E antes da gente abordar aqui esse assunto principal, que é limite e derivada de funções vetoriais, eu queria primeiro falar um pouquinho sobre as operações com funções vetoriais. Porque nós percebemos que funções vetoriais são funções cuja saída são vetores. Então, você dá um valor de entrada, esse valor de entrada é um parâmetro, é um número real, é um escalar, e aí para cada escalar que você der para aquela função, ela vai te devolver um vetor. Isso que é uma função vetorial. Já que uma função vetorial é um vetor, então ela traz dentro dela as propriedades dos vetores. Então, como é que você adiciona, como é que você soma funções vetoriais? Da mesma forma que você somava vetores. Como é que você multiplica uma função vetorial com um escalar? Da mesma forma que você fazia com vetores. Então, agora, brevemente, eu vou passar essas propriedades aqui para vocês, mas são propriedades que vocês já sabiam que podia fazer, já que isso vem do fato de elas serem vetores. Então, vamos lá. A primeira propriedade que eu queria mostrar aqui para vocês era da adição. Então, se você tem duas funções vetoriais, a primeira aqui é a função alfa, a segunda aqui é a função beta. Cada uma dessas funções tem funções coordenadas. Então, aqui do alfa estou chamando de x, x1, x2 até xn. E do beta de y, y1 até yn. Então, o que seria somar essas duas funções, somar alfa mais beta? A mesma coisa que você já fazia. Somar essas duas funções é somar em cada coordenada. Então, você vai pegar a primeira função aqui de alfa, somar com a primeira de beta. Está aqui. Somar a segunda, depois até chegar na última, você vai somando. Quando você termina de somar, isso aqui vai te dar uma outra função vetorial, que é a função vetorial dada pela soma. Exemplo. Se alfa é igual a t, seno t e 3, e beta é igual a 2t e elevado a t menos 2, então somar essas duas funções me dá essa nova função aqui. Na primeira coordenada, ela é t mais 2t, está aqui. Na segunda coordenada, ela é seno de t mais e elevado a t, está aqui. E na última, ela é 3 mais menos 2, que dá 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Então, essa nova função vetorial aqui é a soma das duas funções. Então, não tem mistério, né? É aquilo que você já esperava que ia acontecer. Outra propriedade é da multiplicação por escalar. Então, se você tem uma função vetorial e você tem um escalar, o que seria você pegar esse escalar e multiplicar com a sua função? Seria você pegar o escalar e multiplicar em cada coordenada. Exemplo, se você pega a função alfa, t, seno t e 3, então o que seria 2 vezes alfa? Seria você pegar a constante 2 e multiplicar em cada coordenada. Então, ficaria 2t, 2 vezes seno e 2 vezes 3, que dá 6. Então, é assim que você faz essa multiplicação por escalar. Agora, isso aqui que eu vou mostrar, apesar de também ser simples, isso aqui é relativamente novo, né? Então, para a função escalar, também faz sentido você pegar, para a função vetorial. Para a função vetorial, faz sentido você pegar a função vetorial e multiplicar com uma função escalar. O que é função escalar? Nada mais é do que uma função real a valores reais, que nem você usava lá no cálculo 1. É uma função que não te dá um vetor. Então, faz sentido você pegar uma função escalar, que eu estou chamando de f, e multiplicar com a função vetorial alfa. Nesse caso, como é essa operação? É você pegar a função f e multiplicar com cada função coordenada. Então, não tem mistério. Exemplo. Se a função alfa é seno t, cosseno t e t, e a função ft é t mais 1, o que seria a função f vezes alfa? Seria você pegar a função t mais 1 e multiplicar aqui em cada coordenada. Então, na primeira, vai ficar t mais 1 vezes seno. Na segunda, t mais 1 vezes cosseno. E na terceira, t mais 1 vezes t, que distribuindo vai ficar t quadrado mais t. Apenas isso. Próxima. Produto interno. Já que as funções vetoriais são vetores, faz sentido você calcular o produto interno de duas funções vetoriais. E aqui a gente vai usar o mesmo raciocínio. Quem seria o produto interno de alfa com beta?
seria você pegar a primeira função de alfa, multiplicar com a primeira função de beta. Está aqui. Depois eu vou somar com a segunda vezes a segunda. Está aqui. Até você chegar na última. A última função de alfa, vou multiplicar com a última função de beta. Essa expressão aqui, gente, quando eu faço produto interno de duas funções vetoriais, essa expressão, ou seja, o resultado, ele vai me dar uma função vetorial, sim ou não? O que vocês acham? A resposta é não. Ó, pode ver que essa saída aqui não vai me dar uma função vetorial, mas ela vai me dar uma função escalar. Então, isso aqui vai me dar uma função escalar, que é uma função real a valores reais. Exemplo. Aqui, ó, se a minha função alfa é seno t, cosseno t e t, e a minha função beta é cosseno t menos seno t e 1, o que seria o produto interno dessas duas? O produto interno dessas duas funções é simplesmente a função t. Ué, como assim? A gente só aplicou essa regra que está aqui em cima. Vou fazer aqui no quadro. É só o que está aí mesmo no exemplo. Então, ó, nesse exemplo, ele me deu duas funções vetoriais. Ele me deu a função alfa, que é igual a seno t, cosseno t e t. E ele me deu a função beta, que é a função cosseno t, menos seno t e 1. E aí, nesse caso, ele faz aí no exemplo, o produto interno da função vetorial alfa com a função vetorial beta. Então, isso que a gente vai fazer agora com detalhes, apesar de que ele já deu a resposta lá em cima. Então, o que seria o produto interno da função alfa t com a função vetorial beta t? Produto interno é você pegar as coordenadas de cada um e multiplicar. Então, eu vou multiplicar a primeira. A primeira daqui é seno, a primeira daqui é cosseno. Então, vai ficar seno vezes cosseno. Então, vou deixar aqui seno vezes cosseno. Agora, eu vou fazer com a segunda coordenada. Aqui é cosseno, aqui é menos seno. Então, vai ficar menos cosseno seno. Menos cosseno seno. Por último, vou multiplicar t vezes 1. É t. Então, vai ficar mais t. Aí, só que aqui você tem seno, cosseno, menos cosseno, seno, que é a mesma coisa. Então, posso cancelar. Quando eu cancelo essa com essa, resta só a minha função t. Interessante, né? Então, quando você faz o escalar, produto interno de alfa com beta, sendo alfa e beta essas condições aqui, tem a função t, que também seria a função identidade, que é uma função escalar. Então, assim, nós chegamos lá naquele resultado, só aplicando a mesma regra. Tá. Agora, a última propriedade dessa parte aqui é o produto vetorial. Então, olha só. Se você tem duas funções alfa e beta vetoriais, o que seria o produto vetorial delas? Seria o determinante dessa matriz 3×3. Só uma observação, não esqueça que para a gente calcular produto vetorial, os nossos vetores têm que ter apenas 3 coordenadas, exatamente 3 coordenadas, para fazer sentido, para estar bem definido. Então, por isso que aqui não aparece x1, x2, xn, não. Aparece exatamente 3 coordenadas para cada um. Então, se você tem aqui dois vetores alfa e beta, e você quer fazer o produto vetorial, sendo que são vetores do R3, então esse produto vetorial seria essa matriz. Na primeira linha, seriam os vetores da base canônica, I, J e K. Na segunda linha, são as coordenadas de alfa. E na terceira, as coordenadas de beta. Então, isso aqui é fazer o produto vetorial. Nesse caso, quando eu faço produto vetorial, ou seja, quando eu faço o determinante dessa matriz, o resultado vai me dar uma função escalar ou uma função vetorial? Uma função vetorial. Então, o produto vetorial vai me dar uma função vetorial. Exemplo. Digamos que alfa e beta ainda são os mesmos valores que eu coloquei aí. Então, agora, o produto vetorial de alfa com beta seria esse novo vetor aqui, essa nova função vetorial, onde na primeira coordenada é isso daqui, na segunda é isso daqui, na terceira é menos 1. A gente vai fazer também no quadro, a gente vai abrir essa conta. Então, ó, nesse outro exemplo, os vetores são os mesmos, tá, gente? Então, eu nem vou escrever de novo, vou pegar o que já está aqui no quadro. Eu só vou fazer agora, ao invés do produto interno, vou fazer o produto vetorial de alfa com beta.
Tá, então vamos lá. Vamos aqui para o quadro já. Bom, já sei que o produto vetorial de duas funções vetoriais seria o determinante do nosso vetor aqui, da nossa matriz. Na primeira linha eu vou ter I, deixa eu fazer mais espaçado aqui, J e K. Na segunda linha eu vou colocar as coordenadas de alfa e beta ainda são esses vetores aqui, ó, essas funções vetoriais. Então, na segunda linha eu vou colocar para alfa seno, cosseno e t. Para beta, na terceira linha, eu vou colocar cosseno, menos seno e 1. Então, venho aqui e faço seno, cosseno e t. Agora, na terceira linha, eu faço cosseno, menos seno e 1. E agora eu calculo este determinante. Para isso, eu vou repetir as duas primeiras linhas, as primeiras colunas. Vai ficar I, seno e cosseno. Na segunda coluna vai ficar J, cosseno e menos seno. E agora eu calculo esse determinante. Para isso, eu vou multiplicar de cima para baixo primeiro, sem trocar o sinal. Então aqui vai ficar, em I, vai ficar cosseno vezes 1, que é cosseno. Vou deixar aqui cosseno de t, i. Agora aqui, em j, vai ficar t vezes cosseno. Então, aqui vou colocar mais t cosseno t. Isso em j. E em k, vai ficar seno vezes menos seno, que é menos seno ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos seno ao quadrado t, isso na coordenada k. Agora, eu vou fazer de baixo para cima. Nesse caso, eu vou trocar o sinal. Então, primeiro para I, eu vou ter primeiro aqui, né? Para cá, eu vou ter cosseno vezes cosseno, que é cosseno ao quadrado. Trocando o sinal, vai ficar menos cosseno ao quadrado. Aí eu já estou colocando aqui embaixo, ó, conforme a base canônica. Agora aqui, em I, eu vou ter menos seno t vezes t. Então, vai ficar menos t seno. Mas como vai trocar o sinal, vai ficar mais. Então, aqui em I vai ficar mais t seno t. Isso em I. Por último, em J, 1 vezes seno é seno. Para cá vai ficar menos. Então, aqui vai ficar menos seno de t, J. Tá. Para acabar, basta eu combinar. Vou combinar aqui o pessoal do I, o pessoal do J e o pessoal do K. Eu vou somar essa galera aí. Então, no final vai ficar igual. Ó, em I, vai ficar cosseno mais t seno. Vai ficar assim, cosseno mais t seno. Isso na primeira coordenada. Na segunda, vai ficar t cosseno menos seno. Então, vai ficar t cosseno menos seno. Isso aqui em J. E na última, vai ficar menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Eu posso colocar o menos em evidência. Vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Então, quando eu somo esse com esse, vai me dar menos 1, cada momento que eu coloquei em evidência. Então, aqui vai ficar só menos k. Então, esse novo vetor aqui é o vetor dado pelo produto vetorial de alfa com beta, que é o resultado que estava ali no slide também para vocês. Então, voltando aqui para o slide, ó, é a mesma coisa. Quando eu faço alfa vetorial beta, eu vou ter este resultado aqui, que é o mesmo resultado que está no quadro. Entenderam? Alguma dúvida com alguma propriedade de vetor? Tranquilo, né? Então, era o que a gente já estava fazendo. Tá, então agora que a gente já viu as operações, agora sim nós vamos entrar na parte mais legal da aula de hoje, né? A parte tão esperada aí por muitos. Nós estamos na aula número 8 já, e não temos nada ainda de limite, então finalmente chegou essa hora. Então, já que as funções vetoriais também são funções, então, será que é possível eu definir para elas limite, derivada e integral? E a resposta é sim. Então, agora a gente vai começar a entender o que seria o limite de uma função vetorial. Ainda hoje, a gente vai entender o que é a derivada de uma função vetorial. E a integral vai ficar para a semana que vem. Então, começando com limite de funções vetoriais,
eu vou primeiro mostrar aqui uma animação no GeoGebra para vocês. Digamos que você está aqui no GeoGebra, e olha só, essa linha, essa curva aqui preta, ó, ela na verdade é uma cossenoide. A gente dá aqui a função cosseno. A função cossenoide, ela é parametrizada pela função t cosseno t, que é a função que aparece bem aqui, ó, função vetorial t cosseno t. Ou seja, se eu pedisse para você, desenhe para mim o gráfico da função vetorial t cosseno t, o que você ia fazer era desenhar para mim o gráfico da função cosseno, que é a cossenoide. Então, ou seja, essa função aqui, ela desenha para mim essa figura aqui que vocês já estão acostumados com ela. Muito bem. Só que a minha função vetorial, como o próprio nome diz, é um vetor, né? Então, na verdade, para cada t que você colocar aqui, aliás, por que eu falei que ela parametriza? O que é parametrizar uma curva? Parametrizar uma curva é quando você descreve uma curva por meio de um parâmetro. Por isso que é parametrizar. Então, nesse caso, é o parâmetro t. Então, como é que eu descrevo uma cossenoide de forma parametrizada? Por meio de uma função vetorial, porque a função vetorial só depende de t. Então, a função vetorial t cosseno t é o que vai parametrizar a cossenoide, que é o que está acontecendo aí. Muito bem, só que isso não vem ao caso, né? O que eu quero saber é de limite. Pois bem, mas eu quero lembrar vocês, ó, que para cada valor de t, você tem aqui um vetor, que é esse vetor verdinho aqui. Esse vetor verdinho é a minha função vetorial, t cosseno t. E aí, conforme eu vou variando o valor de t, esse vetor aqui, ó, ele vai mudando, porque para cada t eu vou ter um ponto diferente e um vetor diferente. Então, vai acontecendo isso daqui, ó. Só que como a gente discutiu na última aula, conforme o meu parâmetro t ele vai variando, é como se esse meu vetor aqui fosse desenhando a curva para mim, ó. Então, ele vai deslizando na minha curva. E se eu fizesse t de menos infinito até mais infinito, ele ia descrever toda a minha cossenoide, toda a minha função cosseno, todo o gráfico dela. Pois bem, só que agora eu quero falar de limite, não quero mais falar só de função vetorial. Então, vamos dizer que para um valor fixo de t, digamos que você tem um valor fixo lá, digamos que esse valor é t igual a π sobre 6, por exemplo. Π sobre 6 radianos são quantos graus? Π sobre 6. 30 graus. Então, quanto é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, a ideia é que quando t é igual a π sobre 6, o cosseno ele vai te dar raiz de 3 sobre 2. Então, vamos voltar para cá, aqui para o nosso desenho. Então, este vetor L aqui, ó, que eu vou fazer para vocês, esse vetor que está em azul, é o vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Esse ponto aqui é o parâmetro quando t igual a π sobre 6. Então, esse meu vetor L aqui, ele é um vetor fixo, tá, gente? Ele não sai do lugar, ele vai ficar paradinho aí. Então, o vetor L é um vetor constante. Ele não vai mudar de posição, ele vai ficar aí. O que vai mudar de posição agora é o meu vetor verde, que é a minha função vetorial. Então, ó, conforme eu vou mudando o parâmetro, esse meu vetor verde aqui, ó, ele vai mudando de lugar. Ele vai mudando de direção, mudando de sentido, mudando de comprimento, vai mudando. Só que eu pergunto para vocês, o que acontece quando o meu parâmetro t ele vai se aproximando de π sobre 6? Ou seja, quando o parâmetro ele chega próximo de 30 graus. O que será que acontece? Nesse caso, esse vetor verde aqui, ó, quando ele se aproxima do parâmetro t igual a π sobre 6, esse meu vetor verde ele vai se aproximando de quem? Do meu vetor azul. De modo que, nesse caso aqui, quando o meu parâmetro t é exatamente π sobre 6, os meus vetores aqui, ó, eles coincidem. E eu posso me aproximar desse meu vetor azul de duas formas. Eu posso variar o meu parâmetro à direita de π sobre 6 ou à esquerda de π sobre 6. Se eu variar à direita, está acontecendo isso daqui, ó, estou me aproximando dessa forma aqui, até chegar aqui. Agora, se eu me aproximar pela esquerda, então, eu vou me aproximar assim, ó, daqui, vou me aproximar pela esquerda até chegar aqui. Mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo é tentando aproximar o meu vetor verdinho
o mais próximo que eu queira do meu vetor azul. E isso acontece quando o t, o meu parâmetro t, ele se aproxima do valor π sobre 6. Então, nota bem o que eu estou fazendo. Eu estou pegando o parâmetro t e eu estou fazendo ele tender para um valor fixo. Nesse caso, é π sobre 6. Só que os valores não interessam muito para a gente agora. O que interessa ali é o raciocínio. Então, quando eu pego o parâmetro t e faço ele se aproximar de um valor fixo, que nesse caso é π sobre 6, a pergunta é, o que acontece com o meu vetor? Com o vetor da função vetorial. Esse vetor da função vetorial, ele se aproxima de um valor fixo? Sim ou não? A resposta é sim. Nesse caso, aquele meu vetor verdinho, conforme o t se aproxima de um valor fixo, aquele meu vetor verdinho, ele se aproxima do meu vetor azul. Só que essa ideia de aproximação, pega t, aproxima de um valor fixo, aí olha o que acontece com a imagem se aproxima de uma outra imagem. Isso é o quê? Né? Essa linguagem que eu estou usando é justamente a linguagem de limite. Então, intuitivamente falando, falar de limite para funções vetoriais é você imaginar um vetor se aproximando de outro vetor. Porque antes, lá no cálculo 1, o que você via? Quando x se aproximava de um valor fixo, a sua imagem da função, ou seja, o valor aqui da função, se aproximava no eixo y daquele valor do limite. Agora não, agora estou falando de vetores. Então, conforme t tende a um valor fixo, um vetor vai se aproximando do outro. Ele vai coincidindo ou se aproximando daquele vetor fixo. Então, essa aqui é a ideia. Voltando para cá, para o nosso desenho, eu também poderia definir uma aproximação de uma outra forma. Porque aqui o objetivo é, eu estou analisando o quão próximo esse meu vetor verde está do meu vetor azul. O que acontece quando o t se aproxima de um valor. Uma outra forma de eu fazer isso era calcular o vetor diferença. Ou seja, se eu pegar esse meu vetor verde e diminuir do meu vetor L, quando você subtrai dois vetores, isso vai te dar um novo vetor, que é o vetor diferença, ou vetor subtração. Nesse caso aqui, eu vou fazer o vetor diferença, ou seja, eu vou pegar o vetor verde e subtrair do vetor azul. Nesse caso, vai me dar um outro vetor, que é o vetor vermelho que vai aparecer aqui. Então, este vetor vermelho nada mais é do que a diferença, vetor R menos o vetor L. E aí, conforme esse meu vetor verde ele se afasta do meu vetor azul, nota que esse meu vetor vermelho ele vai aumentando de tamanho. Né? Por quê? Porque a diferença entre os vetores aqui vai crescendo. Conforme o meu valor, o meu t vai se aproximando daquele valor, ou seja, conforme o meu vetor verde vai se aproximando do vetor azul, esse meu vetor vermelho ele vai diminuindo. Então, outra forma de eu dizer que os vetores estão próximos um do outro é quando o vetor diferença ele vai encolhendo, ele vai se aproximando do vetor nulo. Ou, em outras palavras, esses vetores aqui eles vão estar se aproximando quando a norma do meu vetor aqui, diferença, vai tender para zero. Então, conforme eles se aproximam, conforme a norma desse meu vetor vermelho vai tendendo para zero. Até que, nesse caso aqui, vai chegar um ponto que a norma vai ser exatamente igual a zero. E é isso, gente. Então, poderia me afastar pelo outro lado também, Tá aqui o meu vetor vermelho voltou a aparecer, mas quando eu me aproximo do vetor azul, esse meu vetor vermelho ele vai encolhendo. Entenderam? Então, são duas formas de você dizer que um vetor está próximo do outro. Ou olhando diretamente os vetores mesmo e vendo a aproximação deles, ou olhando a diferença entre eles, vendo que esse vetor diferença ele está encolhendo, ele está diminuindo. Então, com isso, com essa breve introdução, vamos aqui para as definições de limites de funções vetoriais. Então, a primeira definição que eu queria mostrar para vocês era essa daqui. Sejam alfa uma função vetorial e A é um número real. Dizemos que o limite de alfa, quando t tende a A, é o vetor L, se, à medida que t se aproxima de A, a imagem αt se aproxima de L. Então, simbolicamente, a gente escreve assim. Então, limite de αt, quando t tende a A, igual a L. O que significa isso? Que quando t se aproxima de A, o teu vetor αt se aproxima do vetor L, que era o que nós estávamos fazendo.
aqui nessa figura, ó. Você tinha o vetor αt, você tinha o vetor L, e conforme o t se aproxima de um valor fixo, esse vetor aqui ele vai se aproximando do seu vetor L. Outra forma que a gente viu foi definindo aqui o vetor diferença, αt menos L, e aí nesse caso, ó, o vetor αt menos L indica o quão próximo o alfa se encontra de L. Então, quanto menor o valor dessa norma aqui, significa que mais próximo o alfa está de L, que é porque aquele vetor está encolhendo, está diminuindo o tamanho dele. Pois bem, então, com isso nós definimos limite, e aí eu poderia, a partir de agora, que eu definir limite, trabalhar com o limite e dizer como é que a gente calcula o limite. Mas, antes da gente partir para o cálculo do limite, vocês não acham que está faltando alguma coisa aqui na definição de limite? Algo que é a essência do limite, algo que eu sei que vocês estão esperando por isso, algo assim que não dá para falar de limite sem falar disso? O que é? O que é? Podem falar, gente. Muito bem. O que está faltando aqui para limite é épsilons e deltas. Então não dá para dizer limite, só contando uma história aqui para vocês, só mostrando um desenhinho, olha o vetor aqui se aproximando. Não, isso não é limite, né? Isso é algo lúdico, isso é algo que, assim, informal, para você entender a intuição daquilo que está por trás daquilo, né? Mas falar de limite mesmo, para falar de limite, você precisa falar de épsilons e deltas. Então agora sim, eu vou dar aqui para vocês a definição formal, a definição oficial de limite. Então, limite é isso daqui, ó. Definição. Sejam alfa uma função vetorial e A um número real. Então, dizer que esse limite aqui ocorre, ou seja, limite de alfa de t quando t tende a igual a L, isso ocorre se, para todo épsilon positivo, existir um delta positivo, tal que o módulo de t menos A menor que delta implica que a norma de αt menos L é menor que épsilon. Então, você está dizendo aí que para qualquer épsilon que eu te der, sempre vai ter um delta tal que a aproximação de t menos A implica na aproximação lá de αt menos L. Isso é falar de limite. Então, agora sim, agora nós estamos com a definição correta de limite. Uma pergunta para vocês, bora ver se vocês lembram. Se você for reparar aqui na definição, eu estou exigindo que o módulo de t menos A, ele não vai ser só menor que delta, mas eu também quero que ele seja maior que zero. Por que eu tenho essa exigência aqui? Porque eu quero que o módulo de t menos A seja maior que zero. O que vocês acham? Porque essa mesma exigência não aparece aqui do outro lado, ó. Eu não estou exigindo que essa norma aqui seja maior que zero. Não. Mas aqui eu estou exigindo. Por quê? Muito bem. Vocês estão bem hoje de limite, é isso mesmo. Então, o Biratã, ele acertou. O Biratã respondeu o seguinte, professor, é porque o t ele não pode ser igual a A. E, de fato, porque olha para o módulo aqui. Se o t é igual a A, quanto vai me dar esse módulo aqui? Vai dar zero. Então, por que eu não quero que isso aqui seja zero? É porque o t, que está se aproximando de A, ele nunca, em hipótese alguma, é igual a A, certo? Vocês aprenderam isso lá em limite, né? Se eu digo assim, limite de f de x quando o x tende a zero, por exemplo. Aí eu te pergunto, o x, ele é igual a zero? Não, não é. Ele é tão próximo quanto eu queira de zero. Ele pode ser 0,0000 milhões de 1, mas ele não é igual a zero. Então, a mesma coisa aqui. Quando eu digo que t se aproxima de A, o t ele nunca vai ser igual a A. Ele vai ser tão próximo quanto eu queira, mas ele nunca vai ser A. Diferente da norma. No caso da norma, ela pode ser zero. Ou seja, pode acontecer de quando você calcular o limite, o vetor αt ser igual ao vetor L. Isso pode acontecer tranquilamente, que é o que aconteceu ainda agora ali também. Então, no caso da norma, pode ser zero. No caso do módulo, não pode ser zero. Ok, então, continuando aqui. Agora a pergunta que fica é a seguinte, tá, professor? Então, como é que eu calculo o limite? Bom, uma maneira de você calcular é usando épsilons e deltas, né? Que seria uma maneira muito divertida. Uma questão muito boa de prova, né? Calcule o limite por épsilons e deltas. Né? Quem dera se pudesse passar uma questão dessa. Mas não vou passar uma questão dessa. Mas já que a gente não vai calcular por épsilons e deltas, a gente vai calcular usando o quê? Usando propriedades, proposições, teoremas. Então, na verdade, o cálculo de limite ele vai se dar a partir de dois resultados, que é uma proposição
e um teorema, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, esses dois resultados, eles já nos dão a base para a gente calcular limites de funções vetoriais, que são esses dois bem aqui, ó. Então, aqui na tela vai aparecer para vocês uma proposição, que é essa daqui, e o teorema, que é o teorema principal de limite. Então, primeira coisa, a proposição, o que ela diz? Que você dizer que o limite de αt, quando t tende a A é igual ao vetor L, isso é equivalente, ou seja, isso aqui significa se e somente se, o limite da norma, dessa norma aqui, quando t tende a A é igual a zero. Tá? Então, isso é equivalente a isso. Dizer que isso aqui acontece é a mesma coisa que dizer que isso aqui acontece e vice-versa. Isso aqui é uma proposição, então você teria que demonstrar isso daqui. Eu não vou demonstrar, na verdade, o teorema eu também não vou demonstrar, eu só vou dar uma ideia da demonstração. Né? Porque também, às vezes, a gente se empolga como professor, a gente quer demonstrar tudo, né? Tudo matematicamente. Mas eu sei que às vezes não é do interesse do aluno que a gente demonstre tudo. Então, o que eu faço? Eu vou só, digamos, pontuar algumas coisas de demonstração que eu quero que vocês entendam, e depois a gente já vai usar esses teoremas, esses resultados, tá bom? Mas olha só, vamos ver aqui o teorema. Essa proposição, ela serve para demonstrar esse teorema aqui, gente. E o que diz esse teorema? Que se eu tenho uma função αt e eu tenho um vetor L, então, o limite de αt, quando t tende a A, é igual a L, se e somente se o limite de cada função coordenada, x1, x2, x3, quando t tende a A, é igual às coordenadas do meu vetor L. Ou seja, o limite de x1 é igual a L1, o limite de x2 é igual a L2 e assim por diante. Isso para todo i de 1 a n. Tá, pessoal? E aí, não entendi nada. Tá? Esse teorema está dizendo para a gente que calcular o limite de uma função vetorial equivale a você calcular o limite de cada coordenada. Então, na verdade, quando eu for calcular o limite de função vetorial, eu vou ter que calcular mais de um limite. Se a sua função vetorial tiver duas coordenadas, então calcular o limite é calcular dois limites. Calcular o limite para a primeira e para a segunda coordenada. Se a sua função vetorial tiver 5 coordenadas, então calcular o limite dela é calcular 5 limites. Calcular o limite para cada coordenada. É isso que você vai fazer. Mas, na prática, você já sabe fazer isso. Calcular limite é que nem você calculava lá no cálculo 1. Então, a gente vai usar esse teorema para continuar calculando limites de funções vetoriais. Mas antes, né, como eu falei, deixa eu dar uma ideia da demonstração aqui para vocês. É só uma ideia, tá? Antes que alguém reclame, professor, o senhor está demonstrando muito. Calma, gente. Demonstração é importante também. Vamos lá, vamos fazer aqui o teorema. Então, esse teorema é o seguinte, que o limite de αt, quando t tende a A, é igual a L, né, o nosso vetor L, se e somente se ocorre o limite em cada coordenada, seja x de t, quando t tende a A, é igual a Li. Isso para ir indo de 1, 2, 3 até n. Então, o teorema nos diz que calcular o limite da função vetorial equivale a você calcular o limite de cada função coordenada da sua função vetorial alfa. Por que esse teorema é verdade? O coração da demonstração desse teorema aqui, ele está por causa desse resultado aqui, ó. Se você pegar esse módulo xi de t menos li, se eu pego esse módulo aqui, você concorda comigo que isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de xi de t menos li ao quadrado? Sim ou não, gente? Sim, né? Todo módulo é igual a raiz daquilo ao quadrado. Então, aqui eu não fiz nada demais. Só, ao invés de eu colocar em módulo, eu coloquei em raiz quadrada. Muito bem. Agora, você concorda comigo que aqui dentro da raiz quadrada, você tem um termo não negativo, né? Porque eu tenho isso aqui ao quadrado. Se eu somar aqui dentro outro termo não negativo, essa nova raiz vai ficar maior ou igual com o que estava antes, porque eu só estou somando coisas não negativas. Então, o que eu quero dizer é que essa raiz é menor ou igual que essa outra raiz aqui, ó. Nessa nova raiz, eu coloco x1 menos L1
ao quadrado mais. Aqui eu coloco x2 menos L2 ao quadrado mais. Eu vou colocando todo mundo até chegar nesse daqui, que é o xi de t menos li ao quadrado, até chegar no último, que é xn de t menos ln ao quadrado. Vou tirar a raiz disso aqui. Então, ó, por que eu estou afirmando que este valor aqui, com certeza, ou é menor ou é igual que esse valor aqui? Porque, na verdade, esse valor seria igual a esse, só que dentro da raiz eu somei outros termos não negativos. É por isso que eu consegui obter essa desigualdade aqui. Aí você diz, professor, mas por que eu ia pegar e complicar minha vida? Ou seja, somar com um monte de gente e deixar a raiz desse tamanho aqui. Porque, na verdade, essa raiz aqui, ela é uma coisa conhecida para a gente. Essa raiz aqui nada mais é do que, vou colocar aqui, toda essa raiz é igual a essa norma aqui, ó, alfa de t menos L. Pode reparar, o que seria o vetor alfa menos o vetor L? Não seria eu pegar cada coordenada de alfa e subtrair de cada coordenada de L? Não seria isso? E o que seria a norma desse vetor? Não seria eu pegar a raiz quadrada e calcular o quadrado de cada coordenada e somar? Então, é isso que está aqui. Então, na verdade, ó, o que eu estou dizendo? Que cada módulo desse daqui, isso vale para x1, L1, vale para x2, L2, vale para qualquer um, esse módulo sempre vai ser menor ou igual que essa norma aqui. Ou seja, essa distância aqui, que isso aqui também é distância, é um módulo, sempre vai ser menor ou igual que a distância entre esses vetores. Então, a distância daquelas coordenadas ali sempre vai ser menor ou igual que a distância entre os vetores, como um todo. Aí daqui você consegue provar o teorema. Porque, ó, por exemplo, lembrando que esse teorema tem a ida e a volta. Então, a demonstração dele é em duas partes. Na primeira, você considera que isso aqui é verdade, e depois você tenta chegar aqui. E na segunda parte, você considera que isso aqui é verdade, e depois você tenta chegar aqui. Então, digamos que você tentasse provar da esquerda para a direita. Ou seja, eu vou assumir que isso aqui é verdade, e eu quero provar isso daqui. Nesse caso, se eu digo que isso aqui é verdade, se isso aqui acontece, aquela proposição dizia que se esse limite ocorre, então essa norma aqui, ó, ela está tendendo para zero. Se isso daqui acontece. Mas se essa norma está tendendo para zero, então isso daqui também vai tender para zero. Porque essa distância aqui é menor ou igual que essa norma. E essa distância aqui sempre é maior ou igual que zero. Então, isso aqui está entre dois valores que estão indo para zero. Então, essa distância aqui também vai para zero. Mas dizer que isso aqui vai para zero é dizer que o limite aqui existe. Isso para cada i. Então, com isso, eu provo da esquerda para a direita. Agora, para provar da direita para a esquerda, eu vou assumir que isso aqui é verdade. Se isso aqui é verdade, significa que cada um desses aqui, ó, isso aqui vai para zero, esse aqui vai para zero, esse aqui vai para zero. Se todos esses vão para zero, essa norma aqui também vai para zero. E aí eu provo isso daqui. Enfim, mas isso aqui é só a ideia. Então, agora que eu sei que este teorema é verdade, agora eu posso usá-lo. Ou seja, toda vez que eu quiser calcular limite de uma função vetorial, eu vou calcular limite de cada função coordenada. Na prática, como é que funciona isso daí? Funciona assim. Professor, então me diga logo aí na prática, como é que eu calculo? Agora sim, vou mostrar para vocês. Então, digamos que você tem aqui um vetor alfa t, isso aqui é só um exemplo, tá? Você tem aqui o vetor alfa t, esse vetor é t quadrado, e elevado a t, 1 sobre t. E aí, eu peço para você, olha, calcula para mim o limite quando t tende a 2 dessa função alfa t. O que seria calcular o limite dessa função alfa quando t tende a 2? Seria calcular o limite desse vetor aqui, né? Já que alfa t é esse vetor. Então, vou colocar aqui as coordenadas dele. Na primeira é t quadrado, a segunda é e elevado a t, na terceira é 1 sobre t. Isso quando t tende a 2. Aí, olha só.
Professor, mas como é que eu vou calcular esse limite aqui? Eu vou ter que usar epsilons e deltas? Você poderia usar. Mas agora, pelo teorema, ele me garante que calcular o limite deste vetor aqui equivale, vou colocar assim, ó, igual, só que aqui, nesse igual, eu estou usando o teorema, tá? O teorema que eu acabei de mostrar ali. Então, por aquele teorema, calcular esse limite é igual a calcular o mesmo limite, só que em cada coordenada. Ou seja, calcular limite de t quadrado quando t tende a 2, calcular o limite de e elevado a t quando t tende a 2, calcular o limite de 1 sobre t quando t tende a 2. Ou seja, o limite de uma função vetorial ele só vai existir se esse mesmo limite existir para todas as coordenadas. Aí, nesse caso, você pode afirmar que esse limite aqui existe, que ele é equivalente. Mas como é que eu vou calcular cada um desses? Gente, você vai calcular que nem você fazia no cálculo 1. Cada um desses, individualmente, é uma função real, a valores reais. Então, você vai usar as mesmas coisas que você fazia antes. Bom, nesse caso aqui, basta substituir, nesse meu exemplo. Então, no lugar de t, eu vou colocar 2, porque essas funções elas são contínuas. Esse valor t igual a 2 faz parte do domínio da função. Toda vez que você tem uma função contínua e o x é do domínio da função, basta você substituir o valor. Então, eu vou substituir aqui no lugar do t igual a 2, no lugar do t aqui igual a 2, no lugar do t aqui igual a 2. Então, isso aqui vai me dar o vetor. Na primeira, 2 ao quadrado, 4. Na segunda, e elevado a 2. Na terceira, 1 sobre 2. Então, olha que legal. Então, esse vetor aqui, ó, quando t se aproxima de 2, esse vetor αt, lá no espaço, ele se aproxima desse vetor aqui, que é 4 em x, e elevado a 2 em y, meio em z. Então, esse aqui é o nosso vetor L. E o nosso vetor alfa seria isso daqui. Entenderam? Tudo tranquilo? Agora vocês sabem por que eu posso simplesmente calcular os limites separadamente de cada função coordenada? É por causa do teorema. Porque, por isso que eu digo, é diferente, né? Agora que eu mostrei o teorema, agora eu posso usar isso aqui à vontade. Mas eu poderia simplesmente chegar aqui com vocês hoje, para quem não gosta de teorema, né? Eu poderia chegar com vocês, gente, para calcular limite, é só você pegar o limite e colocar aqui para dentro. Mas aí não faz sentido. Tipo, o que é colocar o limite para dentro? Tá entendendo? Então, por mais que eu use uma linguagem que vá facilitar na prática para vocês, mas eu não ia estar ensinando vocês. Então, por exemplo, você sair daqui hoje, aí o seu amigo, a sua amiga lhe pergunta, o que tu aprendeu em cálculo 2? Aprendi limite, só que de função vetorial. É mesmo? Como é que calcula? Você coloca o limite para dentro. O que é colocar o limite para dentro? Não faz sentido, entendeu? Então, agora você já sabe. Não é que você coloca o limite para dentro. Isso aqui é uma forma bem grosseira de falar, né? Aqui, na verdade, você mostrou pelo teorema que calcular o limite de uma função vetorial é equivalente a você calcular o limite de cada coordenada. É que nem a história do passa para lá, né? O 2 passou para lá subtraindo, o 5 passou dividindo. Que história é essa de passar para lá? Não faz sentido matematicamente. Tem uma equação, você pega o número e passa para lá, joga ele para um lado, joga ele para o outro. Não é assim que funciona. Na verdade, você está somando os dois lados, você está dividindo os dois lados. É isso que está acontecendo por trás. Então, entender esses detalhes é fundamental, tá, gente? Por isso que eu insisto em, pelo menos, dar uma ideia de demonstração aqui para vocês. Pois bem, então, agora que nós sabemos disso, vamos calcular aqui alguns limites usando o nosso teorema, ou seja, calculando em cada coordenada. Eu trouxe aqui 2 exercícios que a gente vai fazer aqui rapidamente. Não tem muito mistério com relação aos 2 exercícios. Daqui a pouco vai aparecer aí na tela para vocês. Você já pode fazer, inclusive, no seu caderno. Esses limites não são difíceis, né? Exemplo 1. Exercício 1. Limite de t tendendo a 3 deste vetor aqui, t menos 3, dividido por t quadrado menos 8. E na segunda coordenada, módulo de t menos 1 dividido por t menos 1. Pronto, vamos fazer isso primeiro.
Bom, aí você tem aqui o limite de uma função vetorial, você já sabe pelo teorema, calcular esse limite é calcular o limite de cada coordenada. Então, usando o teorema, isso vai ficar igual ao limite, esse mesmo limite, quando t tende a 3, na primeira coordenada, que é t menos 3, t quadrado menos 8, e na segunda coordenada, então vai ficar limite de t tendendo a 3, módulo de t menos 1 sobre t menos 1. Aí aqui você pode usar tudo que você aprendeu em cálculo 1, tudo. Então, você chega aqui, ó, essa função aqui está no domínio dessa aqui? Tá. Tá, essa aqui tá. Então, você só joga o valor aqui, já que é uma função contínua. Cuidado, né? Porque lá do cálculo 1 vocês estão tão viciados em algumas coisas. Por exemplo, a pessoa vem aqui, ó, joga aqui, t igual a 3. Vai ficar 3 menos 3, 0. A pessoa já, então é L'Hopital, e joga L'Hopital. Não. Você só pode usar L'Hopital se tiver determinação do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Então, revise essas coisas de cálculo 1, tá bom? Que a gente vai precisar aqui. Então, mas aqui não tem L'Hopital, né? Porque, por mais que aqui em cima seja 3 menos 3, que é 0, aqui embaixo não dá 0. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 8 é 1. Então, vai ficar 0 sobre 1, que é 0. Então, esse limite aqui, na verdade, vai dar 0. E aqui no segundo, também, ó, 3 faz parte do domínio, tá até sem graça. Você só substitui ali no lugar do t o 3. Aqui, módulo de 3 é 3, menos 1 é 2. 3 menos 1 é 2. 2 sobre 2 é 1. Então, esta função aqui, vetorial, quando t tende a 3, ela se aproxima, ela tende a esse vetor aqui, que é o vetor 0, 1. Na verdade, é um vetor bem simples. Em x é 0, em x é 0 e em y é 1. Então, digamos que o 1 está bem aqui. Então, esse vetor αt, quando t se aproxima de 3, se aproxima desse vetor aqui. Esse vetor aqui eu posso chamar de vetor L, que é o vetor 0 em x, 1 em y. Então, eu posso até não saber como está o meu vetor αt ali, como é que ele se comporta, mas eu sei que quando chega para t igual a 3, ele coincide com esse meu vetor aqui, esse meu vetor L, que eu desenhei aqui para vocês. Então, é isso. Vamos ver o exercício número 2 agora. Esse daí é um pouco mais legal. Exercício 2. É limite de t, quando t tende a 1. Aí, quem é o meu vetor? É esse vetor, t quadrado menos 1 sobre t menos 1. Isso aí no vetor i, né? Seja em x, mais raiz de t mais 8, isso aqui em j, mais seno de π vezes t sobre log natural de t, isso aqui no vetor k. Muito bem, então, mais uma vez, ó, o que seria calcular o limite deste vetor aqui? Seria você calcular o limite em cada coordenada. Então, seria você calcular o limite dessa fração, o limite dessa raiz e o limite dessa outra fração, para a mesma tendência, para t tendendo a 1. Então, a gente vai analisar individualmente cada um. Aí, esse daqui já é mais interessante. Por quê? Porque t igual a 1 não faz parte do domínio da minha função vetorial. Tá? Como não, professor? Só jogar t igual a 1 aqui, na segunda coordenada vai dar certo. Na segunda, né? Mas na primeira vai dar certo você jogar t igual a 1 aqui? Não, porque o denominador ia dar 0. Aqui também ia dar errado. Ó. Se jogasse t igual a 1, log natural de 1 é 0 também. Então, o 1 ele não faz parte do domínio, mas isso não nos impede de calcular o limite. É aí que está interessante. É aí que fica a graça, né? Você calcular limite de pontos que não faziam parte do domínio. Mas, na verdade, para você calcular limite, basta que o ponto seja um ponto de acumulação. E aí você consegue calcular o limite daquilo. Faz sentido você calcular. Pelo menos a rigor. Então, vamos calcular esse limite aqui. Isso aqui vai dar igual. Ó, eu vou calcular o limite de cada um desses individualmente. Então, eu vou calcular o limite dessa fração, dessa e dessa. Vou primeiro separar aqui logo, em 3. Então, vai ficar limite de
t quadrado menos 1 sobre t menos 1, quando t tende a 1, e mais limite quando t tende a 1 da raiz de t mais 8, j, mais limite quando t tende a 1 desta outra fração, seno de π vezes t, log natural de t, k. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu já sei que tanto na primeira coordenada, se eu fosse jogar direto, ia dar uma determinação, 0 sobre 0. A mesma coisa aqui. Mas vamos olhar uma por uma primeiro. Essa daqui. Como é que vocês resolveram essa daqui? Você poderia usar L'Hopital, porque realmente dá 0 sobre 0. Mas também tem outro jeito mais divertido aqui, que é fatorar. Diga. Se você pode multiplicar por t menos 1, em cima e embaixo. Nesse caso, deixa eu ver. Gostei, peraí. Vamos ver aqui. T quadrado menos 1 dividido por t menos 1. Aí, no caso, você está sugerindo que eu multiplique por t menos 1 em cima e embaixo, né? T menos 1. Não, só que nesse caso, porque se eu multiplicar por t menos 1, ia ficar t menos 1 ao quadrado aqui. Aí ia continuar me dando uma indeterminação. Eu acho que do jeito que você está propondo, talvez se eu multiplicasse por t mais 1, aí ficaria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí daria certo. Porque se eu multiplicasse por t mais 1, aí aqui embaixo ia ficar o quadrado de t menos 1, que é exatamente o que está aqui. Aí eu simplificava. Então, sim, é uma boa solução. Multiplicar por t mais 1 em cima e embaixo. Outra solução também é aquilo que vocês já estão acostumados. Fatorar isso daqui. Porque isso aqui você pode olhar como a ao quadrado menos b ao quadrado. Vai ficar a menos b vezes a mais b. É outra solução. Mas eu gostei da sua, vou fazer a sua. Vou fazer aqui, vamos lá. Igual. Isso aqui vai me dar limite. Aqui vai ficar t quadrado menos 1 sobre t menos 1. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por t mais 1. E aqui é a mesma coisa, vou multiplicar por t mais 1. Isso quando t tende a 1. Isso em i. Em j, vou deixar assim por enquanto, depois a gente calcula tudo de uma vez. T mais 8, quando t tende a 1. Isso aqui em j, mais... E aqui? Aqui também está dando uma determinação. O que eu posso fazer aqui? Aqui está dando 0 sobre 0. O que eu posso fazer? Aqui que sim, você pode usar L'Hopital. L'Hopital é ideal para esse momento aqui. Porque quando você tem uma função racional, você tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo, você ainda consegue fatorar, você ainda consegue multiplicar aqui, t mais 1, t mais 1. Aí é legal. Aí é melhor fazer dessa forma, que é mais divertido, né? Você treina aí sua fatoração e tudo mais, produto notável. Agora não, para esses casos aqui que você tem função exponencial, função potência. Está dando 0 sobre 0, aí não tem como fugir. Joga L'Hopital ali. Aqui, você tem uma função sem a função log natural. Joga L'Hopital. Então, nesse caso, vai ficar limite quando t tende a 1. Derivada desse seno aqui vai ficar cosseno. Então, você vai ter cosseno de π vezes t. Vezes a derivada de dentro. Isso aqui é a regra da cadeia. Isso aqui é uma função composta. A derivada do de dentro é π. Derivada de π vezes t é π. Então, vai ficar π aqui. Dividido... Aqui a derivada de log natural de t é 1 sobre t. E aqui acaba k. Muito bem. Vamos voltar para cá. Vou aproveitar o espaço aqui. Quando eu multiplico t menos 1 vezes t mais 1, isso aqui é a menos b vezes a mais b. Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, já vou apagar aqui, e vou escrever o resultado, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado de 1 é 1. Vai ficar isso daqui. Quando eu fiz isso, coincidiu esse com esse. Então, eu posso cancelar este com este. E agora eu posso aplicar o limite que não vai dar mais a minha determinação. Então, nesse caso, esse limite aqui vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2i. Agora aqui, se eu jogo t igual a 1 aqui, vai ficar 1 mais 8, 9. Raiz de 9, 3. Então, mais 3j
Agora aqui, quando eu jogo t igual a 1, vai ficar cosseno de π. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Aí menos 1 vezes π é menos π. Aqui vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Então, no final vai ficar menos π. Então, vou apagar aqui, vou deixar menos π vezes k. Então, esse é o nosso resultado. Então, eu trouxe esse exemplo só para mostrar para vocês que eu já preciso que vocês saibam essas propriedades de limite. Então, resolver limite, pelo menos para a função vetorial, são coisas que eu já espero de vocês. Porque agora que você sabe que calcular limite de uma função vetorial é calcular o limite de cada coordenada, então, basicamente, é tudo que você já sabe lá do cálculo 1. Então, quem não lembra, peço para revisar esses conteúdos aqui, porque é isso que a gente vai usar quando você for calcular limite de função vetorial. Muito bem, então, para continuar aqui, eu queria trazer só algumas propriedades também de limite, que com certeza isso aqui você já esperava, porque isso também vem do cálculo 1 e vem dos teoremas e épsilons e deltas aí da vida. Então, vamos mostrar aqui rapidamente só algumas propriedades. Então, a primeira propriedade que vai aparecer para vocês é o limite da soma. Então, ó, limite da soma é igual à soma dos limites. Aquilo que você já esperava, já sabia também, né? Aqui, limite do múltiplo escalar. Então, fazer limite de k vezes alfa, você pode tirar o escalar daqui, vai ficar k vezes limite de alfa, que também já acontecia. Limite do produto interno. Ó, isso aqui é interessante, porque não é produto normal, é produto interno. Então, limite do produto interno vai ser o produto interno dos limites. Então, vai dar também a mesma coisa parecido lá com o cálculo 1, né? Mesma coisa do produto vetorial. Limite do produto vetorial é igual ao produto vetorial dos limites. Você vai dizer, professor, mas lá em cálculo não era o primeiro vezes o segundo, mas... Não, isso é derivado, isso é outra coisa. Limite sempre foi assim, né? O limite do produto é o produto dos limites. Aqui é a mesma coisa em cálculo 2 para a função vetorial. Agora, vamos chegar aqui em mais uma definição importante, mas que também é análogo ao que você já sabia, que é a definição de continuidade. Então, agora que eu estou falando de limite, faz sentido eu falar de continuidade. Só lembrando, gente, que quando eu falo de continuidade, eu estou falando de pontos que estão no domínio da minha função. Ou seja, faz sentido eu chegar com você e perguntar se uma função é contínua em algum ponto que ela nem está determinada ali? O que você acha? Faz sentido? Não faz sentido. Por exemplo, se eu chegasse com você e falasse assim, olha, essa função aqui é contínua no ponto t igual a 1? Aí você fala, não, professor, não faz nem sentido o senhor perguntar isso. Por quê? Porque t igual a 1 não faz parte do domínio da minha função. A mesma coisa aqui. Então, entenda, quando eu falo de continuidade, eu estou falando de pontos que estão no meu domínio. Tá? Então, o que quer dizer que uma função vetorial é contínua? É quando t tende a um valor, aquela função vetorial coincide com a imagem dela para aquele mesmo valor, que é o que eu coloquei aqui na definição. Ó. Então, dizemos que alfa é contínua em um ponto do domínio se o limite de alfa, quando t tende a A, é igual à função alfa aplicada em A. Então, se isso aqui acontece, a sua função ela é contínua. Só que, como a gente já viu, calcular limite é calcular o limite de cada componente, né? De cada coordenada. Então, para você dizer que uma função ela é contínua, ou seja, para esse limite que eu mostrei agora ele acontecer, você tem que calcular o limite de cada coordenada. E se em cada coordenada houver continuidade, em todas elas, então você pode afirmar que a sua função é contínua. Se em uma coordenada a função não for contínua, então a sua função vetorial também não vai ser. Ok? Então é assim que vai funcionar. Então aqui, ó, isso aqui é a proposição que eu mostrei agora para vocês. A função alfa é contínua em um ponto se e somente se todas as funções componentes são contínuas nesse mesmo ponto. Exemplo, essa função alfa t aí, eu estou afirmando que ela é contínua. Então, para isso, observe cada componente dela. Então, por exemplo, na primeira componente você tem a função cosseno. A função cosseno é contínua, sim ou não? Sim. Então, segura aí, vamos ver os outros agora. A segunda componente, e elevado a t. Essa função é contínua? Sim, também. Mas segura ainda, não dá para responder, tem que ver todos. Terceiro, 1 sobre t é uma função contínua, sim ou não? Sim ou não? Aí você vai dizer, não, professor, não é, porque lá em zero tem aquela descontinuidade, né? Só que eu repito para vocês, zero faz parte do domínio da função? Não.
Então, vou repetir a pergunta. 1 sobre t é uma função contínua? Sim, ela é contínua porque ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, a função 1 sobre t ela é contínua. Ok. Ah, mas em zero dá problema. Já falei, zero não faz parte do domínio. Então, esquece o zero quando eu estou falando de continuidade. Raiz de t é uma função contínua, sim ou não? Sim, porque ela é contínua em todo o seu domínio. Então, já que todas as funções componentes são contínuas, então a minha função vetorial alfa, eu posso afirmar que ela é também contínua. Mais 2 exercícios aqui. Esse primeiro a gente vai fazer só falando aqui, tá? O segundo a gente ainda vai fazer no quadro, mas o primeiro bora só falando. Considere que αt é esta função aqui, t² mais 3, log natural de t, elevado a t mais t. Aqui eu já te dou o domínio, o t é positivo. Verifique se α é uma função contínua. Então, para eu verificar, eu vou ter que verificar cada componente. A primeira, eu tenho t² mais 3. É uma função contínua, sim ou não? Sim. A segunda, log natural de t, é contínua? É também, as funções logarítmicas são contínuas. Terceira, e elevado a t mais t é contínua? Sim, também. Então, já que todas as componentes são contínuas, a minha função vetorial também vai ser contínua. Então, a resposta é sim. Tá, mas isso aqui não tem graça. O que tem graça é a segunda aqui, ó. Seja C a curva obtida pela interseção das superfícies S1 e S2. Verifique se C é uma curva contínua. Essa sim tem graça. Essa nós vamos ver aqui no quadro. Perceba, gente, que nesse caso aí, ele está fazendo o caminho inverso, né? Porque na aula passada, o que a gente fazia? Eu te dava uma função vetorial e você achava 2 superfícies e a interseção das superfícies dava uma curva. Nesse caso, ele já te deu as superfícies. E aí agora ele quer saber se a curva é contínua. Então, como é que a gente vai fazer isso daí? A primeira superfície que ele me dá é x² mais y² igual a 4. A segunda superfície que ele me deu foi z igual a x vezes y. Então, ele diz que quando essas superfícies elas se conectam, né, elas se chocam, elas se tocam, isso forma uma curva no espaço. Aí ele está te perguntando, essa curva que é formada no espaço é uma curva contínua? Sim ou não? Aí você fala, professor, como é que eu vou saber? Bom, o primeiro passo para você fazer uma questão dessa é parametrizar essa curva. O que é parametrizar? É quando você escreve a curva a partir de uma função vetorial, ou seja, a partir de um parâmetro t. Então, o que eu vou fazer aqui é parametrizar essa curva, que é essa interseção dessas duas superfícies. Depois que eu parametrizar a curva, ou seja, depois que eu achar uma função vetorial, fica muito mais fácil para mim dizer se a função é contínua ou não. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que escrever... Aqui, ó, eu vou ter que escrever x, y e z a partir de um parâmetro. Então, ó, parametrizar é quando você escreve x, y, z a partir de um mesmo parâmetro t. Então, é isso que eu vou tentar fazer aqui. Ou seja, eu vou escrever x, y e z como se fossem funções de t, mas essas funções de t, elas têm que obedecer essas duas condições aqui. Então, por exemplo, eu tenho que pensar numa função para x e numa função para y de tal maneira que quando eu pego a função de x eleva ao quadrado e somo com y ao quadrado, vai me dar uma constante, 4. Quando você olha para isso daqui, você pensa, olha, que função que eu elevo ao quadrado, somo com outra ao quadrado e me dá uma constante? O que vem à sua mente logo de cara? Você conseguiria me dizer? As funções trigonométricas, seno e cosseno. Porque você sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, a gente pode começar por aí. Esse é o nosso pontapé inicial. Então, eu vou chamar x de cosseno e eu vou chamar y de seno. Você pode inverter? Pode. Tanto faz. Vai dar o mesmo resultado. Então, tá aqui, ó. Só que quando eu faço cosseno ao quadrado e somo com seno ao quadrado, vai me dar igual a 4? Não, vai dar quanto? 1. Mas não tem problema. O que está faltando eu colocar aqui para que essa soma dê igual a 4? O que falta eu colocar? Eu posso multiplicar aqui por uma constante. Ó. Que constante eu coloco aqui? 2. Vou colocar 2 aqui e 2 aqui. Por quê?
quando eu elevo isso aqui ao quadrado, vai ficar 4 cosseno ao quadrado. Aqui vai ficar 4 seno ao quadrado. Quando eu somo, vai dar igual a 4. Então, eu consegui achar uma parametrização aqui para x e y de modo que satisfaça essa primeira condição. Você vai dizer, professor, mas como é que eu ia saber disso? Gente, por isso que eu digo, cálculo é treinamento. Você praticando, fazendo exercício, aí vai chegar uma hora que você vai olhar para uma questão dessa, aí, tá, já sei qual é a parametrização. É essa. Acabou. Então, é isso, mas é exercício. Tá, então, da vez que eu coloco x e y, para satisfazer a segunda, é muito mais fácil. Porque, na segunda superfície, o meu z ele já está em função de x e y. O meu z é x vezes y. Se eu já disse quem é x e quem é y em função de t, basta eu substituir aqui. Então, quem vai ser o meu z? O meu z não é x vezes y, só que x não é 2 cosseno, y não é 2 seno. Então, z vai ser isso vezes isso, que vai ser igual 2 vezes 2 é 4. Vai ficar 4 seno t, cosseno t. Pode reparar que com essa parametrização eu consigo satisfazer as duas superfícies. Ou seja, essa parametrização ela me dá a curva que ele está falando para mim. Então, quem é a minha função vetorial? A minha função vetorial ela é isso daqui. Em x, ela é 2 cosseno. Em y, ela é 2 seno. Não vai dar espaço, né? Deixa eu apagar aqui. Só para fazer aqui menor. Então, de novo, αt em x é 2 vezes cosseno. Em y é 2 vezes seno. E em z é 4 vezes seno, cosseno. Tá, mas qual é a pergunta dele mesmo? É se essa curva aqui ela é contínua. Agora ficou fácil de eu responder. A curva vai ser contínua se a minha função vetorial for contínua. A minha função vetorial que me dá a curva. Aí eu te pergunto, essa função aqui ela é contínua? É só você olhar para cada coordenada. Cada coordenada dela é uma função trigonométrica, que são funções contínuas. Então, a resposta é sim. Essa função é contínua, logo a curva é contínua. Então, resposta C é contínua. Então, a resposta é sim. A parte mais difícil aqui é a parametrização. Depois que você chega aqui, fica muito fácil. Porque você só olha cada coordenada e aí você consegue responder se é contínuo ou não. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tudo tranquilo? Limite, tá de boa? Chegou na prova, cálculo limite, acabou. Né? Beleza, então bora ver derivada agora. Bom, para falar de derivada, eu creio que, acho que mesmo se eu acabasse a aula aqui, vocês já saberiam calcular a derivada, intuitivamente, né? O que você ia pensar? Se o limite de uma função, calcular o limite de função vetorial, é calcular o limite de cada coordenada, calcular a derivada de função seria o quê? Calcular a derivada de cada componente. Vamos ver, por que isso acontece? Isso acontece porque, eu não sei se vocês lembram, mas a derivada, a definição dela, não deixa de ser um limite. Não é verdade? Então, vou fazer aqui uma demonstração aqui, bem simples para vocês. Aqui eu já estou falando de derivada. Olha só, digamos que você tem uma função αt. αt. Essa função αt, ela tem coordenadas x1, já sabe, x2, x3, x4, até xn. Então, eu vou colocar aqui reticências, xn. Isso aqui é a sua função vetorial. Para cada valor de t que você coloca aqui, t igual a 2, t igual a 1, t igual a 5, essa função vetorial vai te dar um vetor. Então, se eu colocar, por exemplo, t igual a t0, não é t igual a 0, é t0 mesmo, tá? t0 é como se fosse um valor fixo aqui de t. Então, se eu coloco um valor t0 aqui, então eu vou jogar no lugar do t o t0. Então, vai ficar x1 t0 até chegar xn t0. Então, tem isso daqui. Digamos que eu queira calcular a diferença desses dois vetores. Se eu pego αt menos αt0. Então, nesse caso, acho que eu vou fazer até aqui no outro quadro.
olha só o que vai acontecer, gente. Olha só, eu quero calcular, agora que eu já disse quem é alfa t e alfa t0, então me ajudem aqui a calcular alfa t menos alfa t0. Só que pelas propriedades de vetor, né, já falar de limite, o que seria essa subtração? É você subtrair em cada coordenada. Então, esse novo vetor seria esse vetor aqui. Seria x1 de t menos x1 t0. Isso em cada coordenada, até chegar xn de t menos xn t0. Então, subtrair esses vetores seria equivalente a subtrair em cada coordenada. Aí agora eu vou pegar e vou dividir. Vou dividir esses vetores por t menos t0. Na verdade, isso aqui é um vetor só, né? Que é o vetor diferença. Então, o que é eu pegar um vetor, que é o vetor diferença, e dividir por um escalar? Porque t menos t0 é um escalar, né? Então, o que é você pegar um vetor e dividir por um escalar? É você pegar cada coordenada e dividir por aquele escalar. Então, se eu faço isso, como é que vai ficar do lado direito aqui? Eu vou pegar esse daqui, dividir por t menos t0, esse, até chegar nesse daqui. Então, até aqui, a única coisa que eu usei foram propriedades de vetores. Agora, pela aula de hoje, eu também aprendi a calcular limite. Então, vou aplicar o limite agora. Então, ó, eu quero calcular o limite quando t tende a t0. Pode reparar que isso aqui é fora do meu domínio, né? Então, é interessante calcular, porque aqui vai zerar em cima, vai zerar embaixo. Na determinação. Só que calcular esse limite aqui equivale a calcular o limite. Equivale a calcular o limite dessas coordenadas aqui. Ou seja, calcular o limite dessa função, eu vou ter que calcular esse limite para esse quociente, esse mesmo limite para esse quociente para todos. Só que isso lembra vocês alguma coisa? Olha individualmente agora para cada função. Então, o que seria, por exemplo, calcular esse limite para esse quociente aqui? O que é isso daqui, gente? Cálculo 1. É a derivada. Então, na hora que eu for calcular esse limite para essa função, eu vou calcular esse mesmo limite para cada coordenada. Só que esse limite para cada coordenada é o que nós definimos como derivada lá no cálculo 1. Então, na verdade, se eu quero calcular esse limite, eu vou derivar a primeira coordenada, a segunda, até chegar na última. Então, isso daí é igual a derivada do primeiro, x1', derivada da segunda coordenada, até chegar na última. E claro, adivinhe, né? Esse limite aqui, para esse quociente aqui, né, na verdade, para esse vetor dividido por esse escalar, esse limite é o que nós vamos definir como derivada. Isso aqui é o alfa, nesse caso é t0, né, que eu estou colocando aqui em t0. Então, aqui ficaria t0, derivada no ponto t0, derivada no ponto t0. Então, pronto. Ao mesmo tempo que eu defini o que é derivada aqui para a gente, de uma função vetorial, eu já disse como é que faz. Então, para calcular a derivada de uma função vetorial, você vai derivar em cada função coordenada. Tudo bem? Vocês gostaram, né? Que calcular a derivada e limite de função vetorial é a mesma coisa do cálculo 1. Só que não tem muita graça, né? Vai ter graça depois, quando a gente for calcular outros tipos de limite derivado. Tá, então bora voltar aqui para os slides. Então, como eu falei, eu consigo definir derivada ou dessa forma aqui, como eu defini no quadro, né? Alfa t menos alfa t0, ou seja, esse limite aqui. Esse limite é a derivada do vetor. Ou também poderia usar aqui usando o h. É o limite de alfa t0 mais h menos alfa t0 sobre h quando h tende a zero. Então, esses dois limites são o mesmo limite, são equivalentes e me dão aí a definição do que seria uma função derivada. Tudo bem, então aqui já é a proposição que eu já mostrei. Se uma função vetorial é derivável, então a derivada dela é você derivar cada função componente. É isso que nós vamos fazer agora. Só que antes, né, deixa eu mostrar algumas propriedades. Então, aquelas propriedades do cálculo 1 que você aprendeu, elas também servem para cá. Por exemplo, derivada da soma, é a soma das derivadas. Está aqui, serve para a função vetorial também. Derivada do múltiplo escalar. Você pode simplesmente tirar aqui o escalar, vai ficar o escalar vezes a derivada de alfa. Derivada do produto por função escalar. Isso aqui é interessante, porque isso aqui é relativamente novo, né?
seja, quando você pega uma função escalar, multiplica com a função vetorial e deriva, né, isso aqui vai ser a derivada do primeiro vezes o vetor aqui, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é a regra lá do produto, né, só que agora a inversão aqui, produto por função escalar. Só que para produto interno isso também serve. Ó. Derivada do produto interno, você vai derivar o primeiro, fazer produto interno com o segundo, mais o primeiro produto interno com a derivada do segundo. O mesmo vale para produto vetorial, você já imaginava, né? Então, aqui, ó, derivado aqui desse produto vetorial vai ser derivado do primeiro, vetorial segundo, mais o primeiro, vetorial, derivado do segundo. Então, por mais que assim, tudo é bem parecido que você já fazia, né? Por mais que aqui seja um produto vetorial, produto interno, que não é a mesma coisa que um produto simples, mas ainda assim a regra ela se repete. Tudo isso vem das definições de limite, de epsilons e deltas, você consegue chegar nesses resultados. E por último, a regra da cadeia. Só que ó, a regra da cadeia aqui, gente, eu estou fazendo uma função composta, é a função vetorial composta com a função escalar. Não é vetorial composta com vetorial, tá? Cuidado. É função vetorial composta com escalar. Então, quando isso acontece, você pode derivar isso daqui. E como é que vai ser derivado? Vai ser derivado de fora, ou seja, alfa' de ft, vezes a derivada de dentro, f't. Você faz essa multiplicação, isso é a regra da cadeia para essa versão aqui de funções vetoriais. Pronto, agora sim, vamos calcular aqui algumas derivadas, né? Então, primeiro, calcule a derivada da função, essa função aí, ó, alfa t igual a 2t ao cubo menos t quadrado, isso aí dá para a gente fazer rápido também, né? Vamos lá, fazer rapidinho, alfa t igual 2t ao cubo, que eu já esqueci qual é que estava lá no slide, daí, menos t quadrado, no mais 3, já tem um mais 3 aqui, log natural de t, tangente de t, agora sim. Pronto. Aí ele pede só para a gente calcular a derivada dessa função, só que você já sabe calcular a derivada de função vetorial, é só calcular a derivada de cada componente dela. Então, ó, você vem aqui, você pensa, quero calcular a derivada disso. Então, vamos lá, vocês vão me ajudar aqui a calcular a derivada dessa função vetorial. Vou começar pela primeira componente dela. Então, ó, na primeira componente eu tenho um polinômio. Vamos derivar primeiro 2t ao cubo. Qual é a derivada de 2t ao cubo? 6t ao quadrado. Então, você vem aqui e coloca 6t ao quadrado. Aí aqui, qual é a derivada de menos t quadrado? Menos 2t. Então, você vem e coloca menos 2t. Qual é a derivada de 3? 0. Então, termina aqui. Segunda componente, qual é a derivada de log natural de t? 1 sobre t. Coloca aqui, 1 sobre t. Por último, qual é a derivada da tangente? Secante. Só secante. Não, isso é a derivada da secante. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Muito bem. Então, revise essas coisas, por favor. Vocês vão precisar dessas coisas aqui. Principalmente quando a gente for ver integral e comprimento de arco. Preciso que vocês saibam essas derivadas aqui da tangente, da secante. Mas é fácil de lembrar. Ó. Só lembrar que tangente de t não é seno sobre cosseno? Então, professor, eu esqueci qual é a derivada da tangente. É só você lembrar que tangente é seno sobre cosseno. Então, derivar a tangente é aplicar a regra do quociente para a derivada. E quando você aplica a regra do quociente aqui, você consegue chegar na secante ao quadrado. Então, revise essa parte. Ó, mas da nossa parte já acabou. Já derivamos tudo, acabou a questão. A gente vai para a segunda questão. Essa aqui termina aqui. Vamos voltar lá para o slide só para eu ver o comando. Então, exercício 2. O vetor posição de uma partícula é dado em metros pela função st igual a 1 t quadrado.
Tá, aí ele quer determine o vetor velocidade da partícula. Lá em cálculo 1, vocês aprenderam que se você tem a função posição e você quer achar a função velocidade, o que você faz? Você deriva, né? Porque a velocidade, na verdade, a definição dela, formal, uma velocidade instantânea, é a derivada do espaço pelo tempo. Então, aqui é a mesma coisa. Eu te dei a função posição e eu quero a velocidade. Então, ó, o vetor velocidade, a função velocidade, vai ser a derivada da minha função posição. Então, nesse caso, eu vou derivar em cada coordenada. Derivada de 1, quanto é? 0. Derivada de t, 1. Derivada de t quadrado, 2t. E acabou. Se eu quisesse o vetor aceleração, derivava o vetor velocidade. Vai ficar 0, 0 e 2. Então, por exemplo, nesse caso, perceba que você consegue obter informações muito interessantes de uma partícula, porque antes, a sua função posição, ela considerava que a sua partícula estava em linha reta. Basicamente, é isso que você estava fazendo ali. Aqui não. Você tem a partícula num vetor posição que é tridimensional. Então, é como se você tivesse uma partícula caminhando aqui, né, se movendo pelo nosso espaço. E para cada instante t, você sabe exatamente a posição que ela está. Ela pode estar bem aqui. Ao mesmo tempo, você sabe para onde o vetor velocidade está apontando, porque você tem aqui o vetor velocidade. E, ao mesmo tempo, você tem para onde a aceleração está apontando. Então, você consegue configurar na sua mente tudo o que está acontecendo com essa partícula, por meio de apenas uma informação, que foi o vetor posição. Aí você já consegue obter velocidade, aceleração. Enfim, nos cursos de física, normalmente, você já começa por aí, né? Se você já sabe cálculo, né, o professor já pega e mostra aí para vocês, trabalha com posição, velocidade e aceleração dentro ali das funções vetoriais tridimensionais, que é mais interessante, né? Bom, gente, para chegar aqui no final da aula, só falta uma coisa, que é eu falar um pouquinho sobre vetor tangente. Porque eu só queria comentar com vocês que lá no cálculo 1, se vocês lembram, né? Antes de você definir derivada, você começa com uma motivação. E a motivação tem a ver com aquela reta tangente. Então, normalmente o professor te mostra um gráfico, te mostra 2 pontos do gráfico, faz uma reta secante, depois faz um ponto aqui se aproximar desse, e aí ele define a partir daí o que é uma reta tangente. Então, aqui a gente já definiu derivada, ou então a gente começa definindo pela taxa de variação instantânea, né? Normalmente é assim pelo cálculo 1. Só que aqui a gente já definiu o que é derivada. Falta a gente dizer o que ela é geometricamente falando. Ou seja, falta eu dar para essa derivada aqui uma interpretação geométrica. É isso que a gente vai ver agora. Que eu já dei a resposta aqui, na verdade, é o vetor tangente. Então, vamos lá. Então, antes de eu começar, eu queria só mostrar aqui essa definição para vocês, mas isso aqui é só por questão de formalidade mesmo. Então, ó, uma parametrização αt, ela é dita suave se a derivada dessa função aqui for contínua e também não nula nesse meu intervalo. Então, uma curva ela é suave se ela tem uma parametrização suave. Então, com isso, eu estou querendo dizer que as minhas curvas elas não têm descontinuidades, não tem algo que seja um bico, que nem tinha lá no cálculo 1, né, que ali você não tinha derivada. Então, eu quero uma coisa assim que dê para a gente calcular as funções derivadas tranquilamente ali para aquela curva. Sabendo disso, vamos supor aqui ó, que eu tenha uma curva. Essa curva está aqui, ó, tracejada. Digamos que essa curva é uma curva suave. Então, se ela é suave, eu consigo tranquilamente calcular o vetor derivada dela. Ele não é nulo e tudo mais, ele é contínuo, que nem era aqui da definição anterior. Muito bem. Então, se eu tenho uma curva suave, digamos que eu escolha um ponto P aqui da minha curva. Esse ponto P, já que essa minha curva aqui ela tem uma parametrização, então, ela é o vetor αt, ou seja, o meu vetor αt ele é um vetor que sai da origem e chega nesse ponto P. Então, para cada ponto dessa minha curva, existe um vetor saindo da origem e chegando nesse ponto. Esse vetor ele é determinado pela minha função α. Então, para esse meu pontinho P aqui, eu tenho um vetor que sai da origem e chega nele, que eu vou chamar de αt. Para esse outro ponto Q aqui, digamos que ao invés de eu calcular em t, eu calcule no ponto t mais h, ou seja, eu coloco um incremento dentro da minha função, dentro do meu argumento. Quando eu faço esse incremento t mais h, eu saio do meu ponto P e chego em outro ponto, que é que eu estou chamando de ponto Q. Então, quando eu estava no instante t, eu tinha esse vetor aqui, que vai da origem até P.
Quando eu estou no instante t mais h, eu chego nesse outro ponto aqui, que é o ponto Q. Saio da origem e chego nele. Então, com isso, eu formo dois vetores. O vetor αt e o vetor alfa de t mais h. Até aqui tudo bem? Beleza. Ainda agora, quando a gente está falando de limite, a gente definiu o vetor diferença, que nesse caso é esse vetor aqui menos esse, que é o vetor que sai do ponto P e chega no ponto Q. Então, esse vetor aqui que sai de P e chega em Q é esse vetor αt mais h menos αt. Agora, vocês concordam comigo que esse vetor diferença aqui, ó, que sai de P e chega em Q, ele tem a mesma direção da reta secante que passa pelo ponto P e Q? Sim ou não? Sim. Se você pegar uma reta secante, ou seja, pega uma reta que passa pelo ponto P e passa pelo ponto Q, esse vetor aqui ele tem a mesma direção dessa reta. Ou seja, eu posso dizer que esse vetor aqui ele é o vetor diretor da reta secante. Agora, eu poderia fazer com que esse incremento aqui, h, ele tendesse para zero. Ou seja, eu pego esse meu vetor aqui e eu quero que ele se aproxime cada vez mais desse meu vetor aqui. Ou seja, eu quero que esse ponto Q ele se aproxime do ponto P. Com isso, esse meu vetor diferença ele vai mudando de direção, né? Ele vai mudando e vai diminuindo. Só que eu quero que esse ponto Q ele se aproxime do ponto P de modo que esse vetor aqui ele não desapareça. Para isso, eu vou pegar esse meu vetor diferença e vou dividir por h e fazer h tender a zero. Mas se eu pego esse vetor, divido por h e passo o limite quando h tende a zero, isso aqui é a definição do quê? É a definição de derivada, do vetor derivado, da função derivada, função vetorial derivada. Então, ó, geometricamente, quando eu derivo uma função, o que eu estou fazendo é me aproximando o ponto Q do ponto P, isso vai me dar um novo vetor, e esse vetor é o que eu vou chamar de vetor tangente. Por que vetor tangente? Porque ele vai ter a mesma direção da reta tangente que passa pelo ponto P, que no caso seria isso daqui, ó. Então, a esse ponto P, eu sei que existe uma reta tangente a ele. E o meu vetor aqui, que é a derivada da função, ele nada mais é do que um vetor que tem a mesma direção da reta tangente. Então, a derivada de uma função vai te dar o vetor tangente para aquela curva. Entenderam? Então, de certa forma, foi análogo ao que você já fazia lá no cálculo 1. Então, se você quer achar o vetor tangente de uma função, de uma curva, basta você derivar a sua função. Exemplo, né? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Primeiro, determine o vetor tangente e a reta tangente a essa curva aqui. Isso no ponto t igual a π sobre 3. Então, a gente vai fazer essa questão. Note que ele pede o vetor tangente e a reta tangente. Então, vou só anotar aqui. αt é igual a 1 mais 2 cosseno, y é igual a 3 mais seno. Isso na segunda coordenada. Aí o parâmetro que ele quer é para t igual a π sobre 3. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui rapidamente. Bom, eu já sei que essa função aqui, se eu fosse fazer o gráfico dela, isso ia me dar uma curva plana, né? Porque ela só tem duas coordenadas, eu estou só no plano cartesiano mesmo. Então, o que ele quer que eu faça aqui é que eu ache um vetor tangente e a reta tangente a essa curva, que essa função aqui forma, para esse parâmetro aqui. A primeira coisa que eu vou encontrar é o vetor tangente. Então, vem aqui, ó. Como é que eu encontro o vetor tangente de uma curva? Bom, se eu tenho uma parametrização para ela, que é uma função vetorial, basta eu derivar a função vetorial. Então, ó, venho aqui e derivo a minha função alfa. Então, vamos lá, me ajudem. Vou derivar isso daqui. Qual é a derivada de 1? 0. Aí eu vou derivar isso aqui. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, vai ficar menos 2 vezes seno. Vai ficar menos 2 vezes seno de t. Aqui, derivada de 3. 0. Derivada de seno. Cosseno. Então, coloco cosseno aqui. Então, ó, este é o meu vetor tangente. Essa aqui é a derivada da minha função. Então, para cada t que eu coloco aqui,
o vetor que vai aparecer é o vetor tangente à curva no parâmetro t. Só que ele me deu já o parâmetro t que eu tenho que usar. É t igual a π sobre 3. Então, falta eu colocar aqui o π sobre 3. Então, venho aqui e calculo a derivada da minha função para t igual a π sobre 3. Qual é o seno de π sobre 3? Π sobre 3 é 60. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, vai cortar com esse 2 aqui, vai ficar só menos raiz de 3. E aqui, qual é o cosseno de π sobre 3? É meio. Então, coloco aqui 1 sobre 2. Então, está aqui. Esse é o vetor tangente a essa curva aqui no instante t igual a π sobre 3. Só que ele não quer só o vetor tangente, ele quer também a reta tangente. Mas para você obter a equação da reta tangente, você precisa de duas coisas, que é um ponto da reta e o vetor diretor. Você já tem o vetor diretor, porque esse vetor aqui que te dá a direção da reta. Só falta agora para você achar um ponto da reta. Para você achar um ponto da reta, basta eu vou jogar aqui, ó, no lugar do t, eu vou jogar π sobre 3. Quando eu jogar o π sobre 3 aqui, ele vai me dar o ponto da reta para esse instante. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu venho aqui. Ó, eu quero achar o ponto. Ponto de tangência. Vamos colocar assim. Para eu achar esse ponto, basta eu pegar a minha função alfa e substituir pelo parâmetro que ele me deu, que é o parâmetro π sobre 3. E eu calculo. Aqui vai ficar cosseno de π sobre 3, que é meio. Meio vezes 2 é 1. 1 mais 1 é 2. 2 aqui. Aqui, seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 2. Então, esse vetor que eu achei aqui, ele também, o ponto final dele é o ponto ali da minha curva, que eu queria achar, que é o meu ponto de tangência. Então, agora que eu tenho o vetor diretor, agora que eu tenho o ponto da minha curva, eu consigo descrever qual é a reta tangente. Você já sabe fazer, porque a gente já viu aqui em sala. São aulas passadas, né? Então, ó, por último, eu faço aqui a equação da reta. Aqui tanto faz a equação que você vai usar. Pode usar as paramétricas, simétricas. Vou usar logo as paramétricas. Então, ó, aqui eu vou fazer x e y, né? X e y. Então, nas equações paramétricas, eu primeiro coloco as coordenadas do meu ponto. Qual é o meu ponto? É esse daqui. Em x é 2, em y é 3 mais raiz de 3 sobre 2. Então, em x é 2, em y é 3 mais raiz de 3 sobre 2. Agora, eu vou colocar as coordenadas do meu vetor diretor. Meu vetor diretor é esse aqui. E eu coloco ela junto com o parâmetro. Então, vai ficar menos raiz de 3s. Eu vou escolher o parâmetro s só porque o parâmetro t a gente já está usando ali para a função vetorial. Então, aqui eu vou escolher o parâmetro s. E y é meio. Então, vai ficar mais meio s. Esse parâmetro s aqui é um parâmetro real. Então, essas são as equações paramétricas da minha reta tangente. Alguma dúvida? Beleza. Então, aqui, para adiantar, eu já trouxe até um desenho do que está acontecendo aí nessa questão que a gente acabou de fazer. Então, na verdade, aqui no desenho vai mostrar para vocês que essa curva αt, essa daqui, ela descrevia uma elipse. Essa elipse bem aqui. O ponto em questão, que era quando t igual a π sobre 3, que é o ponto 2 e 3 mais raiz de 3, é esse pontinho bem aqui. Ó. Nesse ponto, passa uma reta tangente. A reta tangente foi essa que a gente descreveu, e esse vetor aqui azul é o vetor diretor da minha reta tangente. Bom, para casa, eu peço que vocês façam esse exercício aqui. Esse daqui é mais simples do que esse que a gente fez aqui em sala, então creio que vocês não vão ter tanta dificuldade. Então, ó, determine o vetor tangente, a reta tangente a essa curva aqui, ó, αt igual a t quadrado 2t. Nesse ponto, p igual a 1 e 2. A curva aqui, na verdade, é uma parábola, aqui, ó, apontada para o eixo x. Então, é isso que está acontecendo aqui. Está aqui a parábola, está aqui o ponto que ele me disse, está aqui a reta tangente, está aqui o vetor. Então, isso aqui é dever de casa para vocês. Então, é isso. Na semana que vem, a gente vai passar para os próximos assuntos. A gente vai falar sobre vetor normal, sobre integral de funções vetoriais e comprimento de arco.
e também a gente já vai começar a falar na semana que vem sobre funções de N variáveis. Aí sim as coisas vão ficar cada vez mais interessantes aqui para a gente. Então, boa prova para vocês na sexta-feira. Obrigado pela presença. A gente se encontra aí na semana que vem.